Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui com a nossa escola bíblica dominical. É muito bom estarmos reunidos para louvar ao Senhor nosso Deus, porque sempre que nós louvamos ao nosso Deus, com certeza seremos também abençoados por Ele. Nós vamos estar abrindo a nossa palavra, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, no Salmo de número 100. Salmo de número 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, colocando o nosso Deus diante de nós, das situações em que estamos vivendo, sabendo que Ele é que cuida de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem demonstrado um amor muito grande com cada um de nós. Sabemos que todos nós dependemos do Senhor e que sem o Senhor nas nossas vidas não somos nada. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. E que o Senhor nosso Deus possa estar falando ao nosso coração nesta manhã. Que o Senhor possa trazer a mensagem do Senhor a todos nós. E desde já nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 126... O Salmo 126 também nos traz uma mensagem belíssima. O Salmo 126 diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Sabemos que na obra do Senhor, tudo o que nós fazemos pela graça do Senhor. E com certeza seremos abençoados pelo Senhor nosso Deus. Por isso é muito importante realizarmos a obra do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar fazendo mais uma oração neste momento, uma oração de louvor e adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos porque o Senhor está sempre presente conosco. O Senhor tem demonstrado um amor infinitamente perfeito. O Senhor tem demonstrado um amor que não merecíamos, mas mesmo assim, o Senhor demonstra sobre nós esse amor. O Senhor tem nos mantido, nos sustentado e nos dado força para caminharmos em meio a lutas, desespero, tentações, mas o Senhor nosso Deus tem mostrado que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Nós agradecemos a atuação do Senhor e sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã nós estaremos meditando no Evangelho de Lucas,
o Evangelho de Lucas, o capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, onde traz a respeito da tentação de Jesus, e será esse o texto que nós estaremos usando nesta manhã para meditarmos juntos, para aprendermos mais juntos a respeito da palavra de Deus. Então nós estaremos lendo Lucas no capítulo 4, Lucas capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Os versículos nos traz a seguinte mensagem: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor nosso Deus, que está presente em nossas vidas. Nós pedimos a orientação do Senhor, pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, compreender a Tua mensagem. Acabamos de ler o texto das Sagradas Escrituras, mas nós precisamos da iluminação, através do Espírito Santo que habita em nós, para que possamos, ó Deus, compreender a mensagem a qual o Senhor quer nos passar nesta manhã. E desde já agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, todos nós somos tentados todos os dias. Somos tentados a quê? Nós somos tentados a desistir da nossa fé. Nós somos tentados a desistir dos nossos sonhos. Nós somos tentados a abandonar o caminho do Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós somos tentados a desejar o mal ao nosso próximo, ao mal ao nosso irmão, aos nossos amigos. Nós pensamos que o bom é aquilo que recebemos para nós e que não podemos de forma alguma compartilhar com os outros. Nós somos tentados em fazer com que os nossos erros sejam corretos. Sabemos que está errado, mas inculcamos em nossas mentes, em nossos corações, que os erros são corretos. E acaba que o erro se torna uma verdade, que uma mentira se torna uma verdade na nossa vida. Porém, diante de tantas tentações, podemos chegar a uma conclusão de que o inimigo, ele não perde tempo.
Ele tenta nos desviar dos caminhos do Senhor. Todos os dias, o inimigo leva-nos a querer fazer o que é errado. Mas graças a Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. E o Espírito Santo de Deus tem nos orientado a desviarmos do mal. Muitas vezes nós caímos, mas caímos conscientes, porque o Espírito de Deus está nos orientando. Sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus é a função de todo cristão. Nós somos tentados pelo inimigo, por Satanás, mas nós somos orientados por Deus. E eu gostaria de dizer que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, habitou no meio de nós, e Ele continua no meio de nós, mesmo espiritual. Ele está aqui. O inimigo tentou derrubar Jesus na sua área humana. Quando nós observamos o capítulo 4, fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão, após ser batizado por João, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, para passar por algumas provações. Em primeiro lugar, nós vamos ver que muitas vezes é no deserto que Deus nos prova. Muitas vezes é no deserto que Deus nos prova. Somos provados pelo Senhor. Com o povo de Israel, também foi no deserto. Passaram por muitas provações entre o Egito e a terra de Canaã. Deus permite o inimigo nos tentar. Mas para que Deus permite o inimigo nos tentar? Você já perguntou isso para o Senhor? Senhor, por que o Senhor permite o inimigo me tentar? Para ver se estamos realmente estabilizados na doutrina do Senhor. Para testar a nossa fé. Para ver se realmente nós estamos firmes em nossas convicções. Jesus passou por 40 dias no deserto. E durante esses dias, o diabo tentou. Jesus não teve sossego durante esses 40 dias que ele passou no deserto. Conforme está registrado no versículo 2. Segundo a palavra, nesses dias ele nada comeu, ao fim dos quais ele teve fome. Lucas não registra, mas Mateus registra. Mateus registra para nossa informação no versículo 2 do capítulo 4, que Jesus estava jejuando. E Satanás queria que ele quebrasse esse jejum, obedecendo a ele e não a Deus. Muitas vezes nós estamos obedecendo ao diabo e não a Deus. Há muitas situações que nós andamos conforme a vontade do diabo e não conforme a vontade de Deus. Sabe por quê? O diabo sabe das nossas fraquezas. O diabo sabe e nos ataca em nossas fraquezas. Ele tentou Jesus daquilo que no momento era a necessidade de Jesus, que era a fome. Jesus estava jejuando, passou 40 dias ali naquele deserto, sem nada comer. O inimigo sabia muito bem que a necessidade humana naquele momento seria o alimento. Mas Jesus vivia para Deus. Jesus era obediente ao Pai e não a Satanás. Como muitos de nós somos também obedientes a Deus e não a Satanás. E é interessante como Jesus defende do inimigo. Ele defende dessa primeira tentação usando a palavra de Deus.
quando ele diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, nós podemos defender de Satanás usando a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que nos orienta a sair de todas as situações complicadas, de todos os momentos difíceis. É através da palavra de Deus que vamos conseguir escapar. Mas Satanás, em segundo lugar, ele sabia que Jesus era o maná do deserto. Conforme o versículo 3 do texto que nós lemos, Jesus era o maná do deserto. Satanás sabia do poder de Jesus, que como humano, ele achou que teria chance de derrotá-lo, como ele fez com Adão e Eva ali no jardim. Mas com o segundo Adão, ele não conseguiu fazer. Satanás sabia que Jesus fez chover o maná do céu para saciar a fome dos israelitas. Satanás sabia que ele tinha poder de transformar aquelas pedras em pães. Pois quem já fez chover o maná do céu, que seria transformar algumas pedrinhas em pães? Satanás sabia do poder de Jesus Cristo. O que nós temos aqui nesse texto é um grande desafio. O que muitas pessoas caem. Veja como Satanás se expressa. Veja como ele é astuto. Ele cria dúvidas, pois ele diz: se és filho de Deus, ou seja, se és filho de Deus, prova para mim se você é realmente filho de Deus. Queridos, Jesus não tinha que provar nada para Satanás. Ele tinha que fazer a vontade de Deus e foi o que ele fez. E eu gostaria de dizer a você que está me ouvindo que você também não tem que provar nada para Satanás. Você tem que fazer a vontade de Deus. Nós não temos que provar nada para o nosso inimigo. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor determinou a cada um de nós. Jesus usa de uma arma muito poderosa, a qual nós também temos acesso a essa arma. Não é uma arma de fogo, mas é a Bíblia Sagrada. E todos nós temos a palavra de Deus em nossos lares, em nossas casas. Quando Jesus disse em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele citou esse texto: não só de pão vive o homem, mostrando para o inimigo e também para nós que a palavra de Deus tem todo o poder. Nós temos todo o poder em nossas mãos. O problema é que nós não sabemos utilizar esse poder que Deus nos deu. Ou muitas vezes não estamos utilizando essa arma que Deus nos deu. Às vezes nós tentamos defender por nós mesmos. Esquecemos que existe uma arma, que existe um Deus em nossas vidas. Satanás não desiste. Ele pode mudar as suas estratégias, mas ele não desiste. Ele oferece algo que muitas pessoas podem aceitar. Ele muda as estratégias. Se ele tenta você de uma forma e ele não consegue te derrotar, às vezes você pensa: eu venci, ele não vai tentar mais. Vai sim, de uma outra forma, de uma outra maneira. Ele vai usar uma outra estratégia para chegar até você. Mas ele não vai desistir de derrubar os filhos de Deus. E com certeza não vai conseguir, porque nós estamos alicerçados na palavra. E nós estamos firmes na nossa fé, ligados no Senhor Jesus Cristo e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nós não seremos de forma alguma derrotados pelo nosso inimigo. Nós temos todo o poder nas nossas mãos.
Às vezes esquecemos de utilizar este poder. Passamos dias e dias sem ler a palavra de Deus, passamos tempos e tempos sem meditarmos na palavra de Deus, passamos dias sem falar com o Senhor nosso Deus através de nossas orações. Isso é a vida de muitas pessoas. E às vezes nós caímos no lapso de fazer isso também. Deixar de meditar nas Sagradas Escrituras. Tentamos resolver as situações da nossa forma e o inimigo bate palma para nós. Porque é isso mesmo que ele quer nas nossas vidas. Ele quer a ação do homem e não deixar Deus agir através de nós. Mas, observando o texto, em terceiro lugar, nós vejamos que Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele é o maná e ele é o próprio Deus. Nós temos que olhar para Jesus como olhar para Deus. Como um olhar para Deus. Satanás estava tentando ser maior do que Deus. Ele fez isso quando era um anjo de luz. Quando ele estava juntamente com os demais anjos na presença do Senhor. Ele quis ser maior do que Deus, melhor do que Deus. E ele conseguiu arrebanhar com ele vários outros anjos que caíram junto com ele, porque ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ser maior do que Deus, mas assim ele foi vencido. Mas agora ele tenta vencer o Deus humano. Ele oferece a Jesus a fama, dizendo a ele que pulasse do pináculo do templo. Porque ele era Deus, ele poderia ordenar aos anjos que o amparasse para não tropeçar em alguma pedra. Aí você vai perguntar, mas onde está a fama em tudo isso? Jerusalém, o templo de Jerusalém, onde reunia pessoas de todas as regiões para oferecerem sacrifícios ao Senhor. Sacerdotes, tinha vários sacerdotes, eles mudavam de turnos. Aquela área da igreja de Jerusalém era uma região onde ficava lotada de pessoas. Quando Jesus chegou ao templo, expulsando todos que estavam no templo, os cambistas, fala dos cambistas. Cambista é aqueles que trocavam moedas de outras regiões para as moedas locais. Então tinha pessoas de todas as regiões ali em Jerusalém. Imagine uma cena como esta. Jesus pulando do pináculo do templo e os anjos o amparando em suas mãos, para que ele não tropeçasse em alguma pedra. A fama de Jesus cresceria em todas as regiões. Ele se tornaria conhecido. Poderia ser o desejo de muitos hoje em dia, mas para Jesus esse não foi um grande interesse para ele. O interesse do Senhor Jesus era o Senhor e não as coisas aqui deste mundo. Satanás estava tentando o que ele havia tentado antes e não havia conseguido. Ele queria ser maior do que Deus. E ele aproveitou que o próprio Deus se fez homem e começou a tentar a parte humana de Deus. Ele pensou que poderia conseguir porque Adão veio um homem perfeito, sem pecado, sem mácula, mas ele conseguiu. E é interessante observar que a primeira tentação que ele utiliza com Jesus foi a mesma tentação que ele utilizou com Adão e Adão caiu. O alimento. Ele tentou Adão e Eva com o alimento, com o fruto, e eles comeram do fruto. E agora ele começa com Jesus e fala, eu vou derrubar do mesmo jeito. Foi quando ele disse, então faz com que essas pedras se transformem em pães. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus foi diferente e é diferente. O inimigo nunca vai conseguir derrubar o Filho de Deus. E o inimigo nunca vai conseguir derrubar você, porque você também é filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus está habitando em seu coração.
Então você vai ter ciência de que aquilo que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Então você pode sim ser vencedor em Jesus Cristo. Então ele tentou vencer o Deus humano. Ele oferece a fama dizendo para que Jesus pulasse do pináculo do templo, sendo amparado pelos seus anjos. Satanás sabia muito bem que Jesus era o próprio Deus. Ele sabia que Jesus era Deus. E mesmo assim ele estava tentando Jesus, tentando enganar. É o que ele faz com todos nós. Ele sabia porque no versículo 10 ele disse, seus anjos. Então ele sabia que os anjos eram do Senhor. Ordena aos teus anjos que te guardem. Então ele sabia que ele estava falando com o próprio Deus. Mas ele estava tentando derrubar a parte humana do Senhor. O Senhor poderia ter caído? Poderia. Jesus veio como um ser humano, da mesma forma que nós somos. Só que ele era Deus. Ele era perfeito. Ele não era contaminado com o pecado. Mas Satanás, ele muda de estratégia. Ele faz assim também com cada um de nós, quando ele está nos tentando, e ele não consegue de uma forma, então ele muda a sua estratégia, ele muda a forma de agir. E com Jesus não foi diferente. Ele ofereceu também o poder. Ofereceu poder a Jesus. Sabe o que ele ofereceu? Todos os reinos deste mundo, se prostrares, me adorares. Quando nós olhamos o versículo 6, que diz, dar-te-ei esta autoridade, a glória, o triunfo, o domínio destes reinos, porque ele me foi dado e eu entregue e dou a quem eu quiser. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Satanás queria inaugurar o reino com as forças do mal. Ele queria evitar que Jesus chegasse até a cruz, porque quando Jesus chegasse àquela cruz, como ele chegou e foi crucificado naquela cruz, naquele momento ele esmagou a cabeça da serpente. Satanás não queria de forma alguma que Jesus chegasse até aquela cruz, mas Jesus chegou àquela cruz. Jesus foi vitorioso. E nós também, em Jesus, nós fomos vitoriosos. Nós conquistamos a purificação dos nossos pecados e com certeza a nossa vida eterna em Jesus Cristo. Mas para que você que está me ouvindo agora, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, faça isso agora. Entrega a sua vida ao Senhor. Porque no momento que você entregar a sua vida ao Senhor e começar a fazer a vontade de Deus, é claro que o inimigo vai tentar você. O inimigo vai tentar te derrubar, como ele já tentou várias vezes. Mas só que você vai estar amparado com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estará conduzindo a sua vida. E você não estará mais sozinho. Você estará com Deus. Com Deus nós somos mais que vencedores. Satanás queria então inaugurar o reino pela força do mal. Não queria que Jesus chegasse de forma alguma àquela cruz. Porque no momento que Jesus chegasse àquela cruz, seria esmagado a cabeça da serpente. 1 João, capítulo 5, versículo 19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo inteiro jaz do maligno. Então isso nos informa o quê? Que o mundo é controlado pelo maligno e os seus anjos. E ele oferece esse poder de governar o mundo que era dele e dos seus anjos
para Jesus Cristo. Se Jesus Cristo prostrasse e o adorasse. O que aconteceria se Satanás oferecesse isso para um ser humano hoje? O que seria a ação ou reação dele? Será que ajoelharia diante de Satanás para receber esse poder todo? Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele venceu a Satanás e ele vai continuar vencendo a Satanás. Efésios é bem claro quando diz que a nossa luta neste mundo não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é ferrenha. A nossa luta é grande. Mas a vitória é muito melhor do que essas lutas. E com Jesus seremos vitoriosos. Com Jesus nós conquistaremos a vida eterna. Por isso, mais uma vez eu falo a você, que sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum. Jesus é o caminho. Se você for um servo de Deus, você tem que agir também conforme Jesus age. Eu já falei uma ilustração, mas eu vou repetir novamente. Eu falei na igreja, mas eu gostaria de falar para todos vocês que estão aí me ouvindo agora neste momento. Havia 18 pastores nos Estados Unidos que saíram para fazer um curso preparatório. Terminando o curso, faltava pouco tempo para chegar no aeroporto para fazer o check-in, para pegar o voo e retornar aos seus lares. Estavam 15 dias fora de casa. A saudade da família estava batendo forte. O desejo de retornar à casa era muito grande. Então, pegaram um táxi, vários táxis saíram a destino ao aeroporto. Chegaram já quase em cima da hora de fazer o check-in, saíram apavorados, correndo. Aquela multidão no aeroporto. Sem perceber, atropelaram uma senhora que vendia maçãs em um carrinho na entrada do aeroporto. Um deles percebeu que aquela senhora que caía, corria maçã para um lado e para o outro, e ela tentando pegar aquelas maçãs, um deles disse: avisa para a minha família que eu vou no próximo voo. E ele compadeceu daquela mulher. Quando a gente olha essa ilustração, nós pensamos naqueles 10 leprosos que foram curados. Um voltou para glorificar a Deus. Esse aí estava voltando para ajudar aquela senhora. Quando ele começa a pegar aquelas maçãs, reunir todas aquelas maçãs, ele percebe que aquela mulher era cega. Então ela tentava pegar e não estava conseguindo pegar nenhuma das maçãs. Ele conseguiu juntar tudo e colocar naquele grande cesto. E ele separou aquelas que estavam pisoteadas e estragadas. Ele disse para a senhora: quanto vale as maçãs? Estou cobrando tanto. Ele falou: aqui está o dinheiro pelas maçãs estragadas. E quando ele saiu, que ele estava indo embora, aquela mulher gritou: moço! Que ele para e olha para ela, ela diz: por acaso você é Jesus? Querido, o servo de Deus tem que representar Jesus aonde ele for. Ele tem que dar testemunho de vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. O Espírito Santo de Deus domina nossas vidas. Efésios diz que a luta vai ser ferrenha. E que a luta não é contra sangue, não é contra carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O que Satanás oferece não é as riquezas do mundo, e sim o poder de governar. O poder de governar os filhos da desobediência. Se você não for obediente a Deus, você está sendo governado por Satanás.
Somente os filhos de Deus são governados por Deus. E Satanás estava oferecendo um reino de pessoas que não aceitavam a Jesus, de pessoas que eram governadas por ele. Ele estava oferecendo esse reino com seus anjos. E essas pessoas que não aceitavam Jesus, que era governado já por ele, ele estava oferecendo este reino a Jesus Cristo. É esse o poder que ele estava oferecendo naquele momento a Jesus Cristo, o mundo inteiro e os filhos da desobediência. Ele queria que Jesus mudasse de partido. Ele queria que o Jesus humano deixasse Deus e adorasse a ele. Satanás queria derrubar o segundo Adão da mesma forma que fez com o primeiro, que também não tinha pecado. Da mesma forma que ele fez Adão cair, impedindo o viver eternamente, ele queria fazer com Jesus, impedir Jesus de chegar até aquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele queria tirar o direito também de nós vivermos eternamente, como ele fez no passado com Adão. Só que em Jesus Cristo ele sabia que ele tirava o direito de todos nós. Não somente de Adão e Eva, mas ele tirava de todos os eleitos de Deus. Adão sim deixou ser levado pelas astúcias de Satanás. Porém, Jesus venceu Satanás. É interessante observar que Jesus venceu Satanás. E ele diz que você também pode vencer. Ele diz que você tem a palavra e que ele está com você até a consumação do século. Quando Jesus utilizou a palavra e defendeu de Satanás, a última tentação, a Bíblia diz que Satanás o deixou e os anjos vieram e o adoraram. Queridos, há muitas coisas neste mundo. Há muitas até pandemias que vão ser extinguidos ou extinguidas através da nossa meditação na palavra, através do jejum e através da oração. É assim que deve agir o servo de Deus. Agora eu pergunto, você está agindo dessa forma? Você está agindo conforme as orientações do Senhor? Você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está fazendo a vontade do inimigo? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já confessou Jesus como o único Salvador de sua vida? Se você ainda não o fez, faça isso agora. Lembre que Jesus é que coordena os seus passos. É Jesus que te dá a vitória. Se você é vitorioso, você foi vitorioso em Cristo. Não existe outro meio, não existe outra forma de sermos vitoriosos, se não for em Cristo Jesus. Jesus venceu Satanás, venceu as tentações e venceu Satanás esmagando a cabeça da serpente naquela cruz. E ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso por todos nós. O que nós temos feito pelo Senhor? Que possamos pensar sobre isso. O que nós temos feito pelo Senhor nosso Deus? E eu convido você nesse momento a baixar as suas cabeças e vamos falar com Deus. Vamos orar ao Senhor, colocar nossas vidas, a vida dos nossos familiares, nossa família, nossos filhos, tudo na presença de Deus, porque é Deus que pode fazer algo por nós. Situação difícil agora, estamos dentro dos nossos lares, prisioneiro de um vírus. Mas o mais importante nós temos conosco é Jesus Cristo. Jesus Cristo está conosco. E em Jesus nós somos mais que vencedores. E nós vamos vencer essa situação. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela fidelidade em nossas vidas.
pelo amor que o Senhor tem demonstrado a cada um de nós, principalmente morrendo naquela cruz para nos purificar, para nos restaurar, para nos dar vitória e nos dar a vida eterna. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é e continua sendo o nosso Deus. Um Pai que está sempre presente em nossas vidas, um Pai que não nos abandona, um Pai que sustenta, nos dando alimentação para o nosso corpo físico e também alimentação espiritual. Agradecemos ao Senhor pelo prazer de poder ler e meditar na Tua Palavra, porque isso não foi tirado a nós. E o Senhor tem cumprido a Tua Palavra. E nós respeitamos, ó Deus, e obedecemos o cumprimento desta palavra. Que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor em nós. Mas nós pedimos que o Senhor esteja nos protegendo. Proteja a Tua igreja, ó Deus, proteja Teus filhos que estão espalhados pela face da terra. Eu fico feliz porque o Senhor, como Pai, tem cuidado de nós que somos filhos. Sei que há muitos que ainda não enxergaram o Senhor como Pai, mas quando enxergarem, o Senhor irá cuidar deles também como filhos. E com o Senhor nós somos vitoriosos, porque nós recebemos a graça vinda do Senhor, e isso traz alegria aos nossos corações. E nós agradecemos ao Senhor, e assim o fazemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo ser derramado sobre todo o teu povo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, fiquem todos com Deus, com a graça do Senhor Jesus Cristo.